Gênesis 22, versículo 8 diz assim: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E aqui tem uma frase que o pastor Guilherme está usando num trabalho que ele está dirigindo, que é o caminhando juntos, né? Assim caminharam ambos juntos. Eles estavam caminhando juntos, pastor. E o versículo 14 diz, quero ler esses dois versículos inicialmente: E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Seu Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, não sou digno desta honra, desta graça, Pai, de poder estar neste altar, Pai, neste domingo à noite, para trazer esta Tua palavra ao coração da Tua igreja. Está aqui, Deus, o nosso pastor, que bem poderia estar dando conta dessa missão, dessa responsabilidade, mas coube primeiramente a Ti, também a Ele, Pai, nos confiar essa responsabilidade de trazer a Tua palavra ao coração da Tua igreja. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo através dos meus lábios, que não seja eu por mim mesmo, Pai, a dar alguma coisa à Tua igreja nesta noite, mas que seja assim o Senhor ministrando os nossos corações, crendo, Pai querido, naquilo que o nosso pastor tem trazido a esta igreja, de que um novo ciclo, Senhor, está para esse lugar, de que um novo ciclo está para esta obra, de que um novo ciclo, Senhor, está para esta igreja. Então, Pai, que esta palavra vá de encontro àquilo que já tem sido pregado aqui nesse altar, que esta palavra vá de encontro àquilo que o Teu servo já tem, meu Deus, trazido sobre o coração da Tua igreja. Eu te peço, Pai, então, que o Senhor faça valer este tempo, que o Teu povo estará sentado, ouvindo a Tua palavra, não a minha voz, mas a Tua voz em seus corações. Assim te peço, convicto de que o Senhor fará infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Desocupe as suas mãos e vamos aplaudir a palavra do Senhor. Irmãos, esse texto, ele para mim é muito peculiar, porque eu não usei, vou falar aqui a palavra usar. Eu já usei esse texto muitas vezes, em campanhas, em propósitos, e é um texto de uma fé que expressa, né, um personagem bíblico vai expressar uma fé que não é comum a gente encontrar na maioria dos cristãos. É um nível de fé mais alto, é um nível de comprometimento com Deus que a gente, na maior parte das vezes, não vê, que na maior parte das vezes nós não praticamos. O que nós estamos vendo aqui é um nível de fé que na maior parte das vezes nós não praticamos. Mas é fácil para mim falar, por exemplo, de Yahvé Jireh, ou de Jeová Jireh, até porque quando a gente fala desse termo, é uma coisa muito comum entre os cristãos. É muito comum os cristãos declararem Deus. É muito comum os cristãos declararem. Não, mas aqui não está tão comum, pode ser mais alto, pode ser mais enfático, vamos lá. É muito comum os cristãos declararem Deus proverá. Fala para esse crente do teu lado aí, Deus proverá. Deus proverá. Gente, quantos crentes não dizem isso? Bruno estava aqui no altar na semana passada, dando seu testemunho, e gravei o seu testemunho, foi edificante para mim. A gente vive as nossas lutas, e às vezes a gente está diante de situações onde não nos resta outra coisa a não ser abrir a nossa boca e dizer Deus proverá. Então é muito comum a gente fazer essa declaração. É muito comum eu dizer em alguns momentos Deus proverá. É muito comum a gente abrir a nossa boca quando falta um recurso, quando a gente se vê cercado por alguma situação, quando a gente se vê impedido de algumas coisas, quando a gente se vê diante de alguns desafios. É muito comum abrir a boca e dizer Deus proverá. Tem algumas declarações que a gente faz, não quer dizer que de fato nós estamos comprometidos com aquilo que nós estamos falando. Não quer dizer que de fato aquilo expresse o que está no nosso coração. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, mas é possível que às vezes nós venhamos a falar alguma coisa que não de fato esteja no nosso coração. E Jesus chegou a questionar os fariseus: como é que vocês dizem coisas boas se o vosso coração está sujo? Então às vezes a gente pode até fazer essa declaração comum, Deus proverá, mas será que de fato estamos comprometidos com aquilo que a boca está dizendo?
Será que de fato a gente está comprometido com o que está saindo dos nossos lábios? Será que estamos crendo mesmo que Deus proverá? Será que estamos acreditando que aquilo que nós estamos declarando, que Deus vai prover? E detalhe, seja em canções, seja em pregações, isso aqui virou um jargão. Tem várias canções, eu me lembro de uma canção, eu não era cristão ainda, eu estava num processo de evangelização, e eu gostava muito de ouvir aquela música da Eichla, Deus proverá. Deus proverá a minha casa, a minha família. A música é linda. E tem uma batida forte a música no início dela. E eu gostava de ouvir. Domingo à noite eu não ia à igreja, mas eu ficava ouvindo lá as melhores tocando lá na rádio. E tocava essa música incansavelmente. Eu sempre gostei, Deus proverá, Deus proverá. Então a gente está, de alguma maneira, acostumado, né? Como se fosse, um antigo pastor dizia, carne de vaca. Ou seja, uma coisa simples. Uma coisa repetitiva, como um disco que fica lá repetindo toda hora a mesma música. Então a gente está falando sempre, Deus proverá. A música está cantando, Deus proverá. Quantas não são as canções que você conhece, que o nome ou é Jeová Jireh ou Deus proverá? Os músicos aqui da igreja certamente conhecem, e você que ouve música cristã sabe disso. Tem um monte. Mas ouvirmos que Deus proverá, ouvirmos Jeová Jireh, significa que nós estamos vivendo ou que nós conhecemos a experiência onde Deus se manifestou dessa forma na vida desse personagem bíblico que é Abraão. O fato da gente dizer com a boca que Deus proverá, o fato da gente cantar Deus proverá, quer dizer que a gente viveu a experiência de fato sermos providos por Deus em momentos de dificuldade. Em momentos em que nós estávamos aflitos, significa que a gente de fato conhece esse Deus como o Yahvé Jireh, como o Deus da provisão. Quem está entendendo o que eu estou falando aí, diga glória a Deus. Então quando a gente observa aqui, quando a gente lê esse texto aqui, e onde a gente vê a revelação da natureza divina nesse aspecto, porque até aqui não tinha ninguém dito que Deus era Yahvé Jireh. Até aqui ninguém tinha falado que Deus provê, dessa forma como Abraão vai falar. Até aqui esse nome não tinha surgido, ele aparece aqui em Gênesis 22, o princípio. Posso estar errado, mas não me lembro de ter aqui em passagens anteriores esse nome de Deus citado. Não lembro de ter lido Yahvé Jireh antes desse texto. É aqui que ele surge, é aqui que ele aparece. Deus proverá, é nessa experiência, diga comigo, é uma experiência. Diga comigo, Yahvé Jireh é uma experiência. Pergunta para essa pessoa do seu lado, você quer viver essa experiência? Ou quer só que seja um jargão na sua vida? Ou quer só que seja uma frase de efeito? Ou quer só que seja uma declaração que você diz quando está apertado? Você quer viver essa experiência? Ou quer só que seja uma coisa que você diz, Deus proverá? Irmão, Deus proverá, irmão. Yahvé Jireh, Deus provê. Mas e a experiência? É a grande questão. E desse texto aqui, gente, eu tiro duas lições. Duas lições. A primeira é o seguinte, temos que declarar que Deus proverá. Fala para essa pessoa, declare Deus proverá. Não, largamente, à vontade. O pastor Guilherme tem dito, e acontecerá, né? Então hoje nós podemos dizer junto com isso, Deus proverá. Fala para esse irmão do seu lado, Deus proverá, irmão. Deus proverá, meu irmão, Deus proverá. A gente pode dizer saúde, Deus proverá. Finanças, Deus proverá. Salvação na família, Deus proverá. Porta aberta, Deus proverá. Milagre, Deus proverá. O que você precisa, Deus proverá. Quem crê, diga glória a Deus. Deus proverá. A gente pode declarar isso à vontade, não tem problema. Vamos declarar isso. Declare que Ele é Yahvé Jireh na tua vida. Declare que Ele é Yahvé Jireh na tua casa. Declare que Ele é o Deus que provê na tua vida, nos teus negócios. Declare isso largamente, não tem problema. Continue cantando, Deus proverá. Continue declarando, Deus proverá. Continue dizendo em alto e bom som, Deus proverá. É melhor que murmurar. É melhor que xingar. É melhor que falar coisa que depois você vai se arrepender de ter falado, porque ninguém se arrepende de dizer, Deus proverá. Isso aqui ninguém vai se arrepender. Ainda que não proveja como você esperava, como você gostaria, mas a palavra Deus proverá, e como diz, né? A palavra de Deus não volta vazia, ela prospera naquilo para o qual é enviada.
Então, se você está dizendo algo ali de Deus, entoando, declarando o nome de Deus, então creia, isso não vai voltar vazio, isso vai produzir algum efeito, isso vai trazer algum resultado. Então a primeira coisa que nós temos, continue declarando, porque Abraão estava ali naquela caminhada. E, gente, quando você vai fazer uma exegese, um estudo mais aprofundado do capítulo de Gênesis, capítulo 22 de Gênesis, você vai ver que esse capítulo tem o nome de o sacrifício de Isaac. Chama-se o nome do capítulo, o sacrifício de Isaac. E é nesse texto onde fala-se do sacrifício de Isaac, claro, apontando para o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que proveu para nós algo muito melhor do que o que vai ser provido para Abraão aqui, porque o sacrifício de Jesus proveu salvação para a minha vida, para a tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Não por acaso está escrito: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, a tua família. Então Jesus proveu algo muito maior. E esse sacrifício que está sendo narrado, essa experiência de Gênesis 22, equipara-se ao que Deus fez por nós, porque Abraão vai dar o seu filho, Deus deu o seu filho por nós. Então é uma experiência maravilhosa, e é dentro desse contexto que nós vamos ver essa frase, Deus proverá. Então, mais uma vez digo, declare, Deus proverá, irmãos, essa é a palavra de hoje. Poderia parar aqui. Se eu dissesse apenas, gente, acabou a pregação, Deus proverá, vai embora, tchau, e leva isso para a tua casa. Sai daqui dizendo que Deus proverá, e Deus proverá mesmo. Do jeito dele, da forma dele, no tempo dele, do jeito como ele desejou, como ele determinou. Deus proverá. Agora, a segunda coisa que falou muito forte no meu coração, logo no início da semana, e que me fez pensar, eu tive uns desafios, essa semana não foi fácil, mas em meio a todos os desafios, eu estava com essa palavra na cabeça. E no versículo 14, o que é que nós temos? Temos o seguinte, vamos ler? Gênesis 22, 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, diga comigo, daquele lugar. Qual o nome que ele deu àquele lugar? O Senhor proverá. E ele vai dizer o seguinte: de onde se diz até o dia de hoje, aí ficou um costume, virou uma regra cultural, chamar aquele lugar, né, de Deus, ou seja, o Senhor proverá, e aí ficou uma frase. Qual é a frase? No monte do Senhor se proverá. Você pode repetir comigo? No monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Ou seja, existe um lugar onde Deus provê. Existe um lugar, um ambiente onde Deus opera a provisão. Existe um lugar, um ambiente onde Deus se revela como Jeová Jireh, como Yahvé Jireh, como Deus da provisão. Existe um ambiente. E agora pergunta para essa pessoa do seu lado assim: você sabe qual é esse ambiente? Qual é o ambiente? Qual é o lugar onde Deus vai se manifestar como Jeová Jireh? Abraão disse: nesse lugar aqui o Senhor proverá. No monte do Senhor se proverá. Bom, nós estamos aqui bem longe lá do monte do templo, que é onde o Isaac foi sacrificado, que é onde se deu essa situação. Onde está lá hoje o domo da rocha, se eu não me engano o nome é esse. Está lá, né? Aquela divisão, tem um muro lá das lamentações, e do outro lado, o domo da rocha. Aquele templo muçulmano. E a gente sabe das brigas que tem por conta daquele monte. Olha a importância desse negócio. Nós não estamos lá, e nem precisamos ir lá em Israel, naquele local, em Jerusalém, para estarmos nesse lugar onde Deus proverá. Para estarmos nesse lugar onde o Senhor proverá, para estarmos nesse lugar onde Deus se revelará como Jeová Jireh. Não precisamos ir lá, mas onde então é esse ambiente? Onde então é esse lugar? E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa segunda parte. O Senhor, Ele vai ser, Deus proverá, Ele vai se manifestar nesse ambiente, mas que ambiente é esse? E isso aqui cabe a nós. Esse ambiente sou eu que disponho. Esse ambiente é o ambiente que você cria, que você oferece para Deus. Diga comigo, esse ambiente sou eu que apresento para Deus. E que ambiente é esse? É a sua casa? É a sua vida? É o seu coração? É a sua alma? É a sua existência? É o seu caminhar nessa terra? Esse ambiente é você. Diga comigo, esse ambiente sou eu. Esse ambiente é você.
O monte do Senhor aqui é esse lugar onde Deus provê. O monte do Senhor aqui é esse lugar onde essa experiência acontece. Então pode ser a minha casa, pode ser a minha vida, pode ser esse lugar onde nós estamos cultuando a Deus, porque esse lugar é lugar de provisão. Quem crê nisso, diga a glória a Deus. Aqui é lugar de provisão. Esse lugar é o lugar da providência de Deus para a tua vida. Esse lugar é o lugar de providência de Deus para a tua casa. Esse lugar é o lugar que emana providência de Deus para todas as áreas da tua vida. Esse lugar é o lugar que emana providência de Deus para todos os anos, ou melhor, para todos os dias desse ano de 2026 e por que não para todos os anos da sua vida. Desse lugar emana provisão. Mas quando eu falo desse monte do Senhor, no meu entendimento, de acordo com aquilo que Deus foi colocando no meu coração, esse monte do Senhor representa o que então? Um ambiente. Primeiro, um ambiente onde há obediência. O Fagner falava na reunião de oração sobre obediência. E ele deu ali uma explicação muito interessante para nós sobre esse termo, obediência. Mas o que eu quero trazer aqui mais especificamente dentro desse texto, não vou sair dele, vou ficar aqui. Veja comigo Gênesis 22, versículo 2 e o versículo 3. Diz assim, Gênesis 22, 2 e 3. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, sim, Isaque. E aí Deus vai botar entre aspas o seguinte, Deus falando com Abraão, né? A quem amas. Ou seja, aquele com quem tem afeto, aquele com quem tem sentimento, aquilo que mexe com as suas emoções, a quem amas, aquilo que mexe com você, que deixa você suando frio, a quem amas, aquilo que você não quer perder, aquilo que você não quer deixar, aquilo que você não quer largar, aquilo que mexe com as suas estruturas, aquilo que mexe com você, a quem amas, porque aquilo que a gente ama, mexe com a gente. Ninguém quer perder o que ama, ninguém quer abrir mão do que ama, ninguém quer deixar o que ama. Por isso que o amor é uma coisa tão forte. Por isso que o amor é algo tão resistente, tão poderoso. Então Deus destaca, enfatiza, o teu filho Isaque é quem amas. E vai-te à terra de Moriá, o lugar, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Eu sei, irmãos, vou só explicar o que é holocausto. Holocausto é uma oferta que ela vai ser totalmente consumida no altar. Não vai sobrar nada dela, vai ser queimada. Ela vai desaparecer totalmente e entrega para Deus. Pode-se dizer, quando você estuda essas questões de oferta, de dízimo, tudo, né? O holocausto, ele some tudo, ele desaparece em tudo, é uma entrega total. É uma entrega total. E você, Abraão, vai oferecer em holocausto. Abraão sabia muito bem o que era um holocausto, porque ele tinha essa comunhão com Deus, ele vivia essa adoração contínua a Deus, então ele praticava isso. Ele sabia o que era um holocausto, ele sabia que precisava de fogo, ele sabia que precisava de lenha, ele sabia que precisava de toda uma estrutura para fazer aquilo que Deus estava falando. Só que detalhe, tudo isso ele tinha que fazer com o próprio filho, a quem ele amava. Então o que a gente tem aqui? Versículo número 3. Então, olha a obediência. Se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Diga comigo, houve obediência. Gente, hoje em dia a gente está vivendo num mundo rebelde. O que prevalece hoje é a rebeldia. Ninguém quer estar sob liderança de ninguém. Nós não queremos ser governados por ninguém. Nós queremos ser donos da nossa própria vida, e isso é uma grande verdade do tempo pós-moderno que a gente vive. Onde as verdades não são mais absolutas, mas sim relativas. A gente está vivendo esse tempo. E nesse tempo ninguém manda em ninguém, ninguém é dono de ninguém, cada um é dono de si. Cada um faz a sua própria regra, a sua própria lei, cada um faz o que quer. Como diz até aquela famosa frase, meu corpo, minhas regras, e por aí vai. Porque as pessoas não querem obedecer a ninguém. Estar sob a instrução de alguém. Estar sob a direção de alguém. Só que Abraão estava sob a direção, sob a instrução de quem? De Deus. Dizendo para ele, vai-te a tal lugar, faz isso, dessa forma, vai lá.
E o que Abraão faz? Ele vai. Agora pergunta para essa pessoa do seu lado: e você? Tem ido a esse lugar? E você tem sido esse lugar? E você tem sido esse ambiente onde há obediência? Você é um ambiente onde há obediência? A sua vida é esse ambiente? É uma pergunta que nós precisamos fazer já no início desse ano, aproveitando essa palavra. A nossa vida é um ambiente de obediência, a minha casa é um ambiente de obediência, a minha existência é um ambiente de obediência, porque o monte do Senhor aqui é a minha vida. E no monte do Senhor precisa haver o quê? Obediência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No monte do Senhor há provisão. No monte do Senhor Deus se revela como Yahvé Jireh, porque no monte do Senhor há obediência. Nesse ambiente precisa haver obediência. Versículo 1 diz assim, uma segunda coisa. Versículo 1, eu pulei. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou ou provou Deus. Deus não tenta ninguém, a palavra aqui foi traduzida dessa forma, na revista e corrigida, mas em outras traduções não está assim. Que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Onde é o monte do Senhor? Esse monte do Senhor representa o ambiente onde há o quê? Disponibilidade para quem? Para Deus. Um ambiente onde o Senhor se manifesta como provedor é um ambiente onde há essa disponibilidade, onde há essa palavra, onde há esse dizer, onde há essa declaração. Eis-me aqui, detalhe, é uma outra declaração que muita gente gosta de dizer para Deus também. Eis-me aqui, Senhor. É bonito dizer isso. É poético dizer isso. Eis-me aqui. Aqueles fanfarrões espirituais gostam de sair dizendo por aí: eis-me aqui, Senhor, toma minha vida, pode fazer dela o que quiser. Será? Será? Será que é isso mesmo? Será que é essa disponibilidade toda mesmo? Irmãos, dizer eis-me aqui não é tão simples assim. Abraão sabia, toda vez que Deus aparecia e ele era levado a uma experiência que o levava a um novo nível de intimidade, comunhão com Deus, ora, era uma experiência, e Abraão sabia, opa, quando Deus chega, Deus não chega para brincar. Quando Deus não vem para brincar. Quando Deus falava com Abraão, era para levá-lo a um novo nível. Então Deus chega agora, depois de alguns anos, eu não me lembro exatamente agora, mas já havia um certo tempo em que Deus não falava com Abraão. Até Gênesis 22, havia um certo tempo que Deus tinha ficado em silêncio. Abraão apenas vivia a vida dele com Deus, orava, estava em comunhão com Deus, mas ele não ouvia uma direção de Deus clara como ele está ouvindo aqui agora. E agora Deus diz: ei, Abraão, cadê você? Eis-me aqui. É como se dissesse: Senhor, o que tu quiser que eu faça, eu farei. O que tu pedir de mim, eu darei. O que tu exigir de mim, eu farei. O que for necessário, eu atenderei. Será que há essa disponibilidade nos nossos dias? Deus se manifesta como Yahvé Jireh no ambiente onde há essa disponibilidade, no ambiente onde há um coração dizendo para Deus: eis-me aqui para orar, eis-me aqui para vir na igreja, eis-me aqui para servir, eis-me aqui para buscar, eis-me aqui, Senhor. Nesse ambiente Deus se manifesta como Deus proverá, como Yahvé Jireh. Olha o que diz o versículo 5. E disse Abraão a seus moços, presta atenção nisso. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, repete comigo, adorado, tornaremos a vós. Ele está chamando aquilo de quê? De ador? Calma aí, gente. Abraão está diante de um dos maiores desafios da sua vida. Abraão está para entregar o Arthur. Está para entregar o Rael, a Ágata, a Lara. Está para entregar a Larissa, lá no holocausto. Está ali, o Abraão está para entregar o próprio filho, que ele esperou um bom tempo, mais de 20 anos de espera, por aquele filho da promessa, Isaque. Ele esperou um bom tempo pelo filho da mulher que ele amava.
Depois do problema que teve com Agar, aquela doideira toda que deu, tentando acelerar as coisas, porque a gente às vezes não quer esperar o tempo de Deus, a gente quer botar o boi na frente da carroça, mas é certo, né? É a carroça na frente do boi. E aí a gente quer fazer isso no desespero de resolver logo a questão, e foi o que Abraão tentou fazer, mas a coisa foi de mal a pior. Só que agora, nesse desafio, que envolve sentimento, coração, emoção, que envolve dor, eu tenho certeza que Abraão não falou com a mulher naquele dia. Que ele saiu de casa mais cedo, vou antes que a Sara acorde. Por que tu acha que Sara ia deixar? Tu acha que Sara ia concordar com o negócio daquele? De entregar o filho, o único filho que ela teve com 90 anos de idade, depois de anos sofrendo de esterilidade. A mulher foi curada com aquele grande milagre, o filho da sua velhice, e ela estava ali contente, curtindo, adoidado, aquele filho da promessa de Deus para a vida dela, e agora vem o marido falar que vai colocar ele no altar em holocausto. Que negócio é esse? Meu filho não, Abraão, arruma um filho para você colocar lá, porque o meu não vai não. E todos nós sabemos, né, pelo menos entre aspas, a Bíblia diz assim, né, que a mulher é o vaso mais frágil, né? A mulher tem as emoções mais afloradas, tem os sentimentos mais aflorados que os homens. Não que homens não tenham emoções e sentimentos, mas as mulheres têm mais sensibilidade, mais percepções nesse sentido. Então veja, se Abraão fala com Sara, ele arrumou um problema para a vida dele, e com certeza aquilo seria um empecilho. Mas veja, diante desse desafio, ele não chama isso de outra coisa, ele chama isso de um ato de adoração. Diga comigo, é um ato de adoração. Fala para essa pessoa do seu lado, a tua luta... Repete para ela, é a tua luta. Isso dói para mim falar, mas vou falar, quero que você diga comigo. Diga, a minha luta é um ato de adoração. Você consegue ver isso? O teu aperto é um ato de adoração. A tua dificuldade e o passar por ela glorificando a Deus é um ato de adoração. Como dizia aquele famoso irmão que faleceu: vou passando pela prova, dando glória a Deus. É um ato de adoração. Abraão não olha para aquilo que ele está vivendo como uma luta. Meu Deus, o que Deus está fazendo comigo? Eu vou entregar meu filho, como é que eu vou fazer isso? Não tem condições, eu esperei tanto, isso é uma luta, isso é um tormento, isso é uma prova de Deus, porque Deus está me castigando dessa forma. Não, havendo adorado, ele chama aquilo de um ato de adoração a Deus. Eu estou indo adorar a Deus. E havendo adorado, tornaremos a voz. Eu estou indo para adorar, onde Deus se manifesta, gente. Qual é o ambiente da provisão? Qual é o ambiente onde Deus se revela como o Yahvé Jireh? É no ambiente onde há adoração. Diga comigo, tem adoração aí? Pergunta para esse crente, tem adoração aí? Então dá um glória a Deus aí. Tem adoração aí na sua casa? Tem adoração? Quem adora em casa aqui, diga glória a Deus. Quem adora no serviço, no trabalho, dá glória a Deus. Quem adora na rua, andando sozinho, diga glória a Deus. Irmãos, o ambiente da provisão é um ambiente onde há adoração, onde há louvor, onde há disposição para louvar a Deus. É nesse ambiente onde Deus provê. O monte do Senhor é o lugar, um ambiente de adoração a Deus. Olha o que diz o versículo 6 e o versículo 8. A gente já vai prosseguir para os finalmente aqui. Versículo 6 e o 8. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão. Mas antes deixa eu perguntar. Você está junto com quem? Pergunta para essa pessoa. Você está junto com quem? Com quem você anda junto? Você anda junto com quem? Já ouviu aquele ditado? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Com quem você anda junto? Com quem nós estamos andando junto? Ou como diz aqui o nosso pastor, com quem vamos caminhar juntos? Você está andando junto com quem? Nem todo mundo que anda junto está andando na mesma fé, está andando na mesma direção. Então você, se estiver andando junto com alguém que não está na mesma fé, na mesma direção, você vai ter que ter uma força espiritual a mais para fazer essa pessoa andar na mesma direção que a sua. Ou ter muito cuidado e vigiar para que aquele que está andando junto, mas olhando para um horizonte diferente do teu,
para você não olhar para o horizonte dele também. Então sim, cuidado com quem você anda junto. Temos que ter pessoas juntas a nós, mas que estão na mesma fé que nós, juntas a nós, que têm a mesma percepção daquilo que Deus tem para a nossa vida igual. Eu não posso andar junto com quem pensa diferente. Tem uma palavra de Deus que diz, Amós 3,3, andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Se não estiverem na mesma direção, no mesmo pensamento, na mesma ideia, como anda junto, gente? Então isso é um desafio para a gente pensar. Mas veja que Isaac estava ali, era um jovem, era um adolescente, acredita-se que ele tinha por volta de uns 16 anos. Alguns dizem, a gente não tem base bíblica para afirmar a idade, mas alguns dizem que era mais ou menos esse o tempo do nascimento de Isaac, da idade de Isaac. E eles estão ali andando juntos, versículo 7. Então falou Isaac a Abraão, normal. Ele vai dizer para o pai, papai, fala meu filho, eis-me aqui meu filho. Veja que ele também dizia eis-me aqui para o filho, né? E aqui tem um detalhe interessante para a gente que atua com algumas questões de psicologia aí, de psicanálise. Gente, seja disponível para o seu filho. Não sei, temos que ser disponíveis para Deus, mas também temos que ser pais disponíveis para os filhos. Tem gente que é disponível para todo mundo, mas não é disponível para o filho. Não é disponível para a filha. E a gente, às vezes, se atrapalha na agenda, porque a gente está tão focado em tantas coisas, e a gente, às vezes, esquece que tem uma criança ali anelando pela nossa atenção, anelando pelo nosso carinho, anelando pelos nossos ouvidos. Mas nós temos um celular nas mãos, um computador, uma televisão, um Netflix e tantas outras coisas. E aí, na hora de dizer, eis-me aqui para um filho, para uma filha, para uma esposa, para um marido, agora não. Agora não. Mas diz, eis-me aqui para todo mundo, menos para a família. Aí depois se pergunta, por que a minha casa não é um ambiente de provisão? Porque você tem disposição para todo mundo. Está disponível para todos, menos para aqueles que estão perto de você. E que mais anelam pela sua presença. Quantas não são as famílias que estão sendo destruídas no nosso tempo? Por falta dessa disponibilidade familiar, por assim dizer. Mas continuando aqui, versículo de número 8, versículo 7, no meio aqui, né? E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pai, eu não estou vendo o cordeiro aqui. Cadê o cordeiro que vai ser colocado no holocausto? Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, o cutelo, eu estou vendo eu aqui, o Senhor, não é? Eu estou vendo a disposição do Senhor e tal, o Senhor vamos lá e tal, ppp, mas e aí? Cadê o cordeiro principal, pai? Não tem, pai. O principal está faltando, cadê o holocausto? Que é necessário. E aí no versículo de número 8, vem a frase que todo mundo gosta, né? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Eles estavam caminhando juntos. O ambiente onde Deus manifesta a provisão, onde há comunhão, onde há pessoas caminhando juntos, na mesma fé, na mesma visão, na mesma direção, em unidade, por assim dizer. Um ambiente, no monte do Senhor, onde Deus vai operar essa provisão, as pessoas caminham juntas, há comunhão entre elas. Em alguns ambientes, em algumas casas, não tem como haver essa provisão, porque o casal não caminha junto, os filhos não caminham juntos com os pais, as casas estão divididas, os lares estão divididos. Não é só caminhar junto na igreja, é caminhar junto em casa, com os seus também. Com a esposa, com o marido, com os filhos. Não pode o marido estar indo para um lado, a esposa para o outro, os filhos para um lado, os pais para o outro. É caminhar juntos. E aqui estava um pai e um filho caminhando juntos, na mesma direção, na direção da provisão, na direção da bênção. Quem aqui quer caminhar junto nessa direção? Diga glória a Deus. Fala para essa pessoa do céu, caminha comigo. Fala, caminha junto comigo, que nós vamos chegar lá. Quem crê assim, diga glória a Deus. Caminha junto, que a gente vai chegar lá. E para ir concluindo, gente, o versículo 9 diz assim, e vieram ao lugar, chegou a hora, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho,
e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Gente, a gente está aqui, por isso que às vezes é bom ver novela da Record. Principalmente as que falam de Gênesis, né? Porque você vai ter uma visão do que seria isso aqui. A gente lê aqui muito corriqueiramente que o Isaac, né, foi colocado ali, deitado naquele holocausto, naquele altar, e ele ficou lá quietinho, de boa. Será que ele não teve nenhuma reação emocional? Será que não houve um desespero naquele adolescente, naquela criança? Será que ele não gritou? Será que ele não chorou? Será que ele não reclamou? Será que ele não teve alguma reação contrária? Será que ele aceitou de boa mesmo estar deitado naquele altar? Para ser apresentado como sacrifício. E aqui tem uma outra situação, né? No monte do Senhor, que é o quê? É um ambiente onde há sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Ninguém gosta dessa palavra. Ninguém gosta dessa palavra. Mas às vezes, para conseguirmos alguma coisa na nossa vida, é necessário sacrifício. Eu sei que a teologia da Igreja do Nazareno é uma teologia muito sadia, uma teologia muito bíblica, mas eu tenho experiência, não só por pregar, mas também por ver acontecer, por praticar, que o sacrifício tem sim os seus louros. O sacrifício pessoal, o sacrificar algo de si para Deus, tem sim um retorno. Tem sim. Pode dizer o que você quiser ao contrário. Mas eu sei que tem, porque eu vivi isso. Seja sacrifício para levantar de madrugada para orar. Seja sacrifício para jejuar a roldão. Seja sacrifício para participar da reunião de oração às 10 horas da noite. Seja sacrifício para acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Seja sacrifício para aturar a mulher, enchendo o saco, falando, né? Seja sacrifício para aturar o marido com aquele fudum na boca, aquele bafo querendo te beijar. Tudo é sacrifício. E seja sacrifício para ser fiel a Deus no dízimo, na oferta, ou em alguma coisa que a igreja solicite para você. Porque a gente fala, não, Jesus já fez o sacrifício, mas às vezes o dízimo é um sacrifício. E é um sacrifício que a gente precisa fazer. E detalhe, se não for então sacrificial, a gente às vezes não faz e passa batido. Não foi combinado com o pastor Guilherme, estou falando por mim mesmo e creio que por Deus. Mas é um fato. Quanta coisa não deixa de acontecer, quanta provisão não deixa de vir por causa desse sacrifício que a gente não faz para devolver o dízimo, para dar uma oferta em relação a alguma coisa da igreja, sei lá, alguma necessidade específica. E às vezes não é nem sacrifício. Porque o que é 10% diante dos 90% que fica em suas mãos? O que é uma oferta de primícias no início do ano? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar desses assuntos e não me sinto nem um pouco constrangido. Porque a gente faz muito mais para outras coisas, por que não para Deus? A gente faz muito mais em um lanche, em uma viagem, em uma coisa confortável para o nosso bem-estar familiar, mental, emocional, social, e por que não para o reino de Deus? A gente faz sacrifício para tantas coisas, e por que não para a obra? E por que não para a igreja? E por que não para o reino de Deus? Quem está entendendo, diga glória a Deus. No monte do Senhor se proverá. Onde é esse monte? Esse monte é um ambiente onde há sacrifício. Sim, sacrifício. Eu pensei em trocar a palavra, não vou falar sacrifício não, vou falar fidelidade. Mas tem a ver. Sacrifício tem a ver com fidelidade, tem a ver com obediência, tem a ver com temor a Deus, tem a ver com honrar princípios, tem a ver com tudo isso. Então, no ambiente onde há sacrifício, há provisão. No ambiente onde há sacrifício, Deus se revela como Yahvé Jireh. Essa natureza de Deus na minha vida, na tua vida, se manifesta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Lembre-se que Jesus, Ele não proveu, né? Porque pode parecer, detalhe, né? Eu estava pensando, eu até escrevi aqui, um dos nomes de Deus com os quais estamos mais familiarizados é esse. E por razões óbvias, porque Jeová Jireh vai de encontro às necessidades que nós temos, geralmente materiais, geralmente físicas, geralmente de recursos. Pô, quem não está precisando de uma provisãozinha já no início do ano? Talvez tenha até jogado na Mega Sena para ganhar aquele 1 bilhão lá. Deus viu, irmão. Deus viu. Por quê? Quer uma provisão. Aí está achando que a provisão vai vir da Mega Sena. Ou da Telecena.
ou do jogo do bicho, ou da aposta. Apostei, não é? Imagina o Antônio, apostei que o Vasco vai ser campeão esse ano. Coitado, vamos jogar dinheiro fora. Pessoal, o flamenguista apostou. Não, vamos falar de Flamengo não. Mas vamos lá, continuando aqui. Podia ter falado do Botafogo. Mas, gente, então a gente faz sacrifício para tanta coisa e esquece de fazer sacrifício para o que realmente importa. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Um ambiente onde Deus opera a provisão, onde Ele se revela como Yahvé Jireh, como Deus provedor. É um ambiente onde a gente enxerga a maior e verdadeira provisão de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você sabe qual é a maior e verdadeira provisão de Deus? Você sabe qual é a maior e verdadeira provisão de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? Talvez não, tenho certeza que todos os que estão me ouvindo aqui, talvez à exceção de alguém que esteja acompanhando pelo YouTube, já sabe qual é essa maior e verdadeira provisão de Deus para a nossa vida. Gênesis 22, versículo 13, diz assim: ele estava lá, com o cutelo levantado para imolar o próprio filho. Mas quando ele estava lá naquele ato de adoração, de sacrifício, de obediência, de fé, naquele ato de fidelidade, de disponibilidade, de comunhão com Deus, quando ele estava lá com o cutelo levantado, ele ouve a voz dizendo: Abraão, não estendas a tua mão sobre o teu moço. Calma, rapaz, não lhe faças nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. E aí no versículo 13 diz: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, em alguns lugares chama cordeiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Só que o que Abraão enxergou aqui? O que eu e você temos que enxergar aqui? A maior e verdadeira provisão de Deus. Abraão estava lá, com o cutelo levantado. Um dia o cutelo também estava levantado e a gente já estava pronto para ir para o saco. Era o nosso pescoço que ia rodar. Mas alguém resolveu morrer no meu e no seu lugar. Alguém resolveu entregar a sua própria vida por mim e por você. Deus olhou e viu esse. Não, calma aí. E detalhe, quem ia fazer isso aí não era Abraão, não. Era o capeta que queria fazer comigo e com você. Era o diabo. Mas Deus amou o mundo. Amou eu, amou você, amou nós. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje nós possamos abrir a nossa boca e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque a promessa é essa: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O que Abraão enxergou e que eu e você devemos enxergar a cada passo da nossa vida nesse tempo, para que a gente veja esse aspecto da natureza de Deus se manifestando na nossa vida. Nós precisamos enxergar a maior e verdadeira provisão de Deus na nossa vida, que foi Jesus se entregando em nosso lugar lá na cruz. Quem que se crê, diga glória a Deus. Você crê mesmo? E daqui se cumpre a palavra: no monte do Senhor se proverá. No ambiente onde há essas coisas, vai haver provisão. Fica tranquilo, se a tua casa é um ambiente, se você é um ambiente onde há obediência, onde há disponibilidade, onde há adoração, onde há comunhão, onde há fidelidade, sacrifício a Deus, onde há uma visão da maior e verdadeira provisão de Deus pela tua vida, você pode ter certeza que o prover de Deus para outras coisas será tão fácil, tão simples, porque o que Ele proveu para você, na verdade, é muito maior do que qualquer outra provisão que você possa precisar dessa vida. Quem que crê nisso, diga glória a Deus. Crê mesmo? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.